Nós comemos bem, sim, porque nós aproveitamos tudo que a natureza dá. Toda a alimentação que a gente usa não deixa de ser uma medicação. É ali, entre o vapor das panelas e o som dos talheres, que a comida deixa de ser apenas sustento e passa a contar histórias. Nesta jornada, percebemos que a culinária fala sobre quem somos. No jeito de preparar, nas mãos que moldam o alimento e no gesto de servir, revelando pistas silenciosas das heranças e das culturas que formam a nossa região. Descobrimos os fios invisíveis que costuram o solo generoso, as mãos que o cultivam, transformando tradições antigas em memória viva. O segredo deste sabor não está na técnica nem no fogo, e sim em um ingrediente invisível que tempera a vida: o afeto. A união, assim, era muito grande e tudo era dividido. Se fosse sapecar uma carne, todo mundo comia junto. Fosse fazer um emi, todo mundo comia junto. Então era assim. Tinha uma época atrás, na hora do almoço, era bonito de ver porque assim, ó, a gente não usava pratos, a gente usava os purunguinhos, né? Eles faziam os pratinhos pra gente nos purungos, o pai e a mãe, né? E a família ao redor. A gente não era de sentar em mesa, era tudo ao redor do fogo, né? Era o hábito dos mais antigos servir primeiro o pai, né? Porque diziam que o pai era o que batalhava, que ia para caça, que era o responsável para trazer o alimento, né? O meu pai ele gostava muito de passar o que ele sabia. Aí tinha dias que ele sentava nós e ele começava a contar as histórias do mato, de como colher, como entrar no mato, como você entrar na água. Na época a gente comia só comida natural, ninguém desperdiçava nada, né? Porque eram épocas que tinha abundância, mas eles somente caçavam, né, para se alimentar. Então tudo era aproveitado. Era paca, era tatu, o porco em si. Depois que foi, né, mudando mais e mais, era o porco do mato, cateto, né, que diziam. Eles caçavam, faziam tipo uma secagem, né? Ou eles usavam na própria banha, dentro guardado em vasilhas. Por isso que a gente diz que índio gosta muito de carne de porco, né? A gente consome bastante. Eu acho que é desde de lá de trás que a gente aprendeu, né? Uma das partes do porco, né, que todos nós indígenas gostamos, é a cabeça do porco. Quando eu era pequena, eu dizia, mas por que nós temos que comer a cabeça do porco? Daí meu pai sempre dizia o seguinte, que o porco é um bicho muito inteligente e que a gente deve pelo menos um pedacinho da cabeça do porco para tu sempre seguir em frente. Eu aprendi isso desde pequeno. Todas as pessoas mais idosas, a gente percebe que eles têm preferência pela cabeça do porco. Receita nós não temos, a gente inventa, a gente faz e a gente até assim, a gente come e dá certo. O caraguatá, não sei se alguém já sabia que a gente come. Essa aqui, que nem eu costumo dizer, é a carne do índio, que é o que está dentro do feijão. Uma criança pode estar desnutrida, mas se tu dá o caldo do feijão com o caraguatá, é um tônico, porque ele tem bastante vitaminas. Ali é o caraguatá, ó. Foi ali que foi tirado, ó. Como meu pai era cuiã, e a gente ia muito com ele para sair buscar remédio. Na época tinha bastante mato aqui. Antes de entrar no mato, ele pedia licença, que é uma coisa sagrada, né? Os elementos da natureza para nós ainda continuam sendo. Fogo, a água,
o astro, né? Então, para nós são símbolos que a gente tem um respeito maior. E a fumaça é um meio é uma forma de proteção. Para nós é sagrado. O emi, né? Ele é assado na cinza. É um pão que é uma massa, é simplesmente água e farinha, né? Abre o braseiro, põe aí e ele sai bem limpinho o pão. Quando nós estamos aqui comendo no nosso dia a dia, nós não cortamos com a faca. Nós temos o hábito de quebrar. Um alcança um pedaço para um alcança para o outro. A carninha de carne que é? Costela de porco. Nós piquemos ela também, esquentamos a banha e colocamos para fritar. Só banha e sal. Essa aqui é a farofa que eu digo, né? Daí a gente colocou só água e colocou em cima do fogão para ela ir cozinhando também. Que é a mistura que a gente usa para comer com a carne, para comer com o feijão. Eu aprendi muito ouvindo a história dos idosos, de onde eu ia, não só aqui, mas nas outras aldeias, e eles ensinavam muito que a hora da alimentação é um momento sagrado, é um momento que você tem que estar conectado com o teu alimento, é alimentar teu corpo, e assim ainda continua. Temos sempre procurado adaptar a nossa origem, a origem do produto, a origem da receita ao país onde nós estamos, não é? Portanto, aquilo que as pessoas estão habituadas a comer. Em minha casa sempre se comeu muito bem. O estar sentado à mesa era uma coisa muito importante, que nós sentávamos ao meio-dia e saímos às 3 da tarde ou 4 da tarde, à noite a mesma coisa, portanto a conversa, o tomar o vinho, as piadas, sempre muitos primos sentados à mesa, muitos amigos, sempre muita gente sentada à mesa. Eu sou português, não é? Sou chefe de cozinha há 30 anos, eu não sabia fritar um ovo. Portanto, eu chegar a cozinheiro era uma coisa fora de acesso, não era a minha praia. E acabei, enfim, a vida trouxe-me a este caminho há 30 e alguns anos. Já trabalhei em muitos países, Suíça, Espanha, Inglaterra, País de Gales, França, Luxemburgo, Alemanha, Brasil. Casei com uma brasileira e acabei por ser importado por uma brasileira. Costumo dizer que os portugueses no Brasil, nesta altura do campeonato, ou estão fugidos ou estão casados. Eu estou as duas coisas, mais ou menos. A minha primeira matança do porco, minha mãe quis que eu não fosse, porque não queria que eu visse a matarem o porco com medo que eu ficasse ofendido ou que eu ficasse triste. Era o que eu queria mais ver, eu queria tirar partido do que é que eu vou comer logo a seguir. Começar o nosso porco à portuguesa, vou usar um pouco de banha de porco. O fogão a lenha tem esta vantagem, nós conseguimos controlar a temperatura com o ferro. A carne que eu usei é nós em Portugal chamamos de cachaço, que é esta zona do final do lombo do porco. Tem bastante gordura, tem muita carne bem marmoreada. É uma coisa muito simples, é carne frita, bem temperada. Ela está marinada com vinho branco, o alho, o louro, a pimenta do reino e a páprica. E eu acho que o porco, muito honestamente, acho que é talvez o animal mais interessante em termos gastronómicos que existe. Para mim é talvez a melhor proteína que existe, é aquela que eu mais gosto. O que nós conseguimos fazer com ele em termos de sabor, o que nos traz mais ou menos marmoreio na carne, mais ou menos sabor, nossa, é delicioso. Ao ponto de nós criarmos em Portugal um prato chamado porco alentejana, que misturamos com amêijoas, com bivalves, não é? Com berbigão. Eu sempre que ia ao restaurante com 6, 7 anos com a minha mãe, eu tinha que procurar no cardápio, ainda estava, enfim, naquela fase em que nós estamos a aprender a ler, carne de porco alentejana, porque o que eu gostava era das amêijoas, chupar as amêijoas com o dedo e comer a carne do porco com a batata frita. Nossa, era uma coisa deliciosa. Nossa, que saudades. Agora vocês estão-me a fazer lembrar de umas coisas que eu já não me lembrava há muito tempo.
só tirar o que preciso para o que vou cozinhar. E agora para a minha taça, que é o mais importante. Chefe sem vinho não é chefe. Vamos deixar cozinhar, um pouquinho mais de paciência. Eu acho que a comida, nós estarmos sentados à mesa, o cheiro, e olhar para as pessoas e ver aquela alegria e dizer, nossa, parece que estou em minha casa sentado há 30 anos atrás. Falamos com a boca, não é? Tudo o que entra é tudo o que nos traz as memórias, não é? E eu gosto de saber isso, eu gosto de saber que estou a fazer a coisa certa. Procuro sempre entender se lhes traz ou não sentimentos, se lhes traz ou não lembranças, se lhes traz ou não as saudades que eu tenho dessas minhas lembranças gastronómicas da avó, da mãe, do pai, dos irmãos, dos tios. Provar de sal, se isto está bom. Quero que a pessoa se sente à mesa e que traga lembranças. E a maior parte dos meus clientes aqui, que eles me dizem é, eu estou em Portugal. Todas as pessoas dizem isso, é um pequenino Portugal em Florianópolis, porque traz as memórias daquilo que nós comemos lá. É isso que eu procuro, trazer o passado para o presente. O que é para ti comida afetiva? Eu acho que a minha cozinha faz-me lembrar a minha família, com família, com afetividade, lembranças. Nós, quando estamos a cozinhar, lembrar-nos no que eu comi em casa da minha avó com 10 anos, a forma como elas estavam a fazer na cozinha, o sermos simples, não é? A simplicidade da cozinha, a origem do produto, do azeite, da cebola, do tempo em que ela cozinha, da temperatura do óleo, da gordura, saber usar essa temperatura, tudo isso é a afetividade, me traz todas as memórias para chegar onde estou hoje. Viva ao porco! Quando você for servir esse prato, quem você gostaria que estivesse à mesa? Gostaria muito da minha mãe e do meu pai, e dos meus irmãos, e dos meus filhos, claro. Que infelizmente mãe e pai já não estão cá, mas gostaria muito que eles estivessem presentes. Esta iguaria da gastronomia portuguesa, que é uma carne de porco à portuguesa, coisa bem simples, bem rural, cheia de sabores, cheia de amores e cheia de cor. Tá? Bom apetite! Sabe aquela imagem do pai saindo para trabalhar bravo, que está indo para um trabalho chato? Não, eu saio feliz. Carrego o carro, carrego minha paeleira e vou, né? E sempre quando volto bem realizado, assim. Me chamo Carlos, sou formado em gastronomia, vai fazer 8 anos. Antes do curso de gastronomia eu trabalhava em outra área e tinha a gastronomia como hobby. Durante o curso de gastronomia eu comecei a ver aonde que eu ia usar a gastronomia como profissão, além do hobby que já era a paixão de cozinhar. Um amigo ia fazer aniversário, me chamava, Carlos, faz a janta para nós. Festa de família era eu que cozinhava, então chegou uma hora que eu pensei, poxa, se eu ganhar dinheiro com isso é o ideal. Eu conheci um espanhol que estava no Brasil na época, o Felipe. Ele estava morando aqui, estava fazendo um outro curso. Se conheceu, trocamos uma ideia, vamos começar a fazer os eventos juntos e vamos ver o que vai dar. Ficamos ali durante 6, 7 meses trabalhando juntos na empresa. Só que eu já sabia que provavelmente ele iria voltar para a Espanha depois de um tempo. Na Espanha o suíno é muito tradicional. Muito tradicional, e lá se usa o ramon, o chouriço espanhol, que seria a linguiça espanhola, né? Que ela é defumada com páprica. Que a gente tenta sempre respeitar muito a gastronomia espanhola, né? Essa paella que a gente está fazendo hoje é a receita bem tradicional mesmo, da paella mista. A paella é um prato que todas as receitas que você pegar, basicamente, você sempre vai ter uns 2 ou 3 tipos de proteína na paella. De hoje a gente vai ter camarões, a gente vai ter lula e mariscos. Na Espanha eles usam coelho. Daí a gente fez uma adaptação. Vamos ter a linguiça e a carne de porco. Você tem uma gama de sabores muito grande, né? E daí todos os temperos que entram na paella que são bem importantes e vão agregar tudo e unir todo esse sabor.
você teve que fazer adaptações dos ingredientes que você trabalhava? O chouriço espanhol, né? Então foi uma adaptação que a gente procurou, e daí a linguiça blumenau casou muito bem, por também ser bem rica em sabores, também tem uma defumação no preparo dela, né? E aqui uma coisa que é diferente nessa receita é justamente isso, você bota o camarão e daí bota a linguicinha blumenau para fritar junto. Então um vai tomando com o sabor do outro, assim. Tem muita coisa que a gastronomia traz, né? Toda casa, normalmente o coração é a cozinha. Independente de ser a paella ou um outro prato, né? Todo mundo acaba tendo muita memória de chegar na casa da avó e ter aquele cheirinho de comida boa, né? Eu tenho uma memória de infância de chegar na casa da minha avó e sempre ter pão. Então sempre tinha aquele cheiro de pão caseiro. A gastronomia, ela te traz para perto das pessoas, né? E agora a gente continua juntando o porco. Vem pro lado. E agora entra a lula, então entra mais 2 ingredientes. Isso aqui seria bem um prato que se diz hoje em dia que é o surf and turf, né? Quando você junta terra e mar no mesmo prato. A paella já faz isso há muito tempo. Uma boa paella é quando você come o arroz, e no arroz você vai sentir o gosto da carne de porco, da linguiça, do camarão, você vai sentir tudo no arroz. O principal de uma paella é o tempo de cozimento. Justamente como eu falei, o tempo do arroz pegar o sabor de tudo. A minha escolha de usar o lombo é justamente esse, porque como ele é uma carne de porco, ela tem a presença, o sabor, mas ela não tem muito forte. E ela agrega, ela soma bem outros sabores, assim, os outros temperos que você usa, ele pega também, né? Ela fica uma carne saborosa na hora que você comer, na hora que você der a garfada com tudo junto, ela vai ter bastante sabor. Todo aquele caramelo, todos os açúcares e todos os ingredientes que foram sendo feitos, todo preparado aqui, subiu. E agora ele vai deitando por cima do arroz. Essa caramelização do arroz aqui você tem uma riqueza de sabor que é o que me encantou na paella. Quando eu comi isso aqui, eu falei, pô, você trabalha com isso? O que é para ti comida afetiva? Então, para mim a comida afetiva é aquela que te traz memórias, traz recordações. Quando você entra num lugar e sente um cheiro de um prato sendo preparado, você lembra, puxa, eu já senti esse cheiro quando eu estava em tal lugar, e aquele momento foi marcante para ti. A gastronomia em geral, ela tem o poder de marcar muito a vida das pessoas, né? Ela tem o poder de te fazer viajar para a Espanha, estando em Santa Catarina. Foi o caminho que eu me encontrei, né? E hoje eu consigo, com a gastronomia, ser o meu trabalho, onde eu tiro o sustento da minha família, da minha casa, dos meus filhos. As pessoas veem que eu tô ali com muito prazer no que eu tô fazendo, entendeu? É sempre muito bacana. Na hora que a paella tá pronta, todo mundo vem, tira foto, e bate foto e filma, porque realmente é um prato que ele faz isso, né? Eu tô entregando o que eu entregaria pra minha família. É a mesma paixão. Nossa paella tá servida, que nunca nos falte uma boa paella. Quando nós olhamos para trás, a gente consegue compreender que não existe nada do passado que não siga conosco no presente. Resgate cultural, resgate da conexão com a família é algo que realmente é muito forte e necessário para o ser humano. Foram duas histórias muito parecidas. A primeira imigração da Itália para o sul de Santa Catarina, a segunda do sul de Santa Catarina, depois de 40, 50 anos, para o Vale do Rio do Peixe. Estivemos aqui, pobres, nada para comer, né? Daí nós descemos a carroça lá em Ponte Alta porque minha mãe ficou doente. Daí tivemos a linha, ônibus, né? Fomos para Jaçaba. Já pegamos 3 da videira. Desceram 4 viadas de videira à noite. Então, que nós chegamos aqui, saímos de noite, né? E fomos lá na casa do meu tio, daí, nossa, ele me deu janta e eu termino um paiol em cima da palha. Então, quando aqui chegaram, ficaram 2 anos, essas 7 famílias, isoladas de tudo e de todos, e alguém deles que ia uma vez por semana até Perdizes, atualmente Videira,
por questões comerciais, então traziam de vez em quando algumas notícias de lá. Meu pai viajava, ficávamos eu e minha mãe e os irmãos. E a grande família que nos rodeava, que eram os vizinhos, sem poucas famílias, mas famílias grandes e sempre juntas. Eu era meio curioso também, né? Eu vinha para ir na missa, eu ia lá onde é que tinha os nonos. Na época tinha uns 50 anos, parecia que era um velho que nossa, né? Que eram os primeiros que vieram aí, naquela grupinha de 5 ou 6 deles lá contando história e eu no meio ali escutar, né? E conheci todo mundo pelo nome, né? Mas nós fomos criados tudo, falamos bergamasco. Bergamasco, parece que briga, mas é bergamasco. Nunca foi uma jogada que não caiu 3, 2. Como é que vocês chamavam no dialeto de vocês, em italiano? Chamava de amanhã. De amanhã tem pronto quando é mesmo. Nada de bergamasco, quem tem amanhã. Ele vai também dizer assim, tudo na mesa, como. Na hora do almoço, do janta, era todo mundo junto. Eu nunca gostei de um por vez. Todos os tios, os primos vinham aos finais de semana visitar o nono e a nona. Então ali era a casa onde é o ponto de encontro de toda a família. Então sempre tinha muita gente. Se reunir, fazer um serão e tomar um vinhoto. Da onde que surgiu o gosto em fazer vinho? Me conta um pouquinho mais. Veio dos antepassados, né? Dos meus avós. Chegaram aqui, já começaram a plantar os pés de uva, e colocavam o esmagador e com os pés. Colocava a uva ali, acertava dentro com os pés, esmagava. O senhor tem alguma lembrança lá atrás de quando era criança? Imagina se não, parece de ver meu pai ali junto, minha mãe junto, aquela travessa, assim, que colocava o vental com nós, assim, participar, meus irmãos mais velhos, eram 8. Quando alguém matava o porco ou um boi, chamava os vizinhos e repartiam entre si, porque quando não existia energia elétrica, não tinha como conservar essa carne. Um pedaço cada um, porque nós também ganhávamos dele. Dava um pedaço, daí eles matavam o porco, dava de volta um pedaço. Nosso costume, quando o pai falava de matar um porco, a primeira coisa era ir numa tiguera lá achar o espeto, né? O porco, na verdade, nós bergamasco, é porcel, né? Salame é salam, né? E bom, é lebu. É lebu de salame. O senhor faz ainda salame na sua casa? Faço. É que eu comecei desde piazão, assim, junto com meu pai. Então lá sempre fazia. Mas era ele que matava, que carneava e depois, para fazer já no outro dia. E veio vindo o costume, né? Eu fui criada pela minha avó. Quando a minha avó amassava o pão, coisas assim, eu sentava sempre do lado dela, ela ficava amassando, mas eu ficava numa cadeira aí só observando ela. Era pão com nata e o chá de erva. Ai, era uma delícia, uma delícia. Era muito bom. Eu estudava de manhã e chegava em casa de meio-dia. Aí estava na mesa, assim, aquela polenta na tábua, aquele radite já temperado e a fortaia, o salame cru, o queijo. E um dia como hoje, que é um dia que as nuvens vão fechando, é um dia de puro afeto para mim, porque era quando a minha nona, eu senti o fogão a lenha, né? Ela pegava uma panela de polenta e ela fazia ou grostoli, ou bolinho de chuva, né? Ou fazia bolacha. Porque aí eles não podiam ir para a roça, né? E a gente ficava, então dia de chuva era dia de festa, quando eu ia na casa da nona. Não tinha luz, né? Era só com um lampiãozinho. E daí o avô e a avó, os dois sentavam de frente para o outro e eu ficava lá fazendo os temas, coisa assim, mas daí eu ia aí junto. E daí eles ficavam conversando, às vezes vinha visita, às vezes serão. Que eu mais tenho saudade é que a avó sentava assim na frente do fogão e eu puxava a cadeira
deitava e ela ficava fazendo cafuné. As mulheres na minha vida foram muito importantes, tanto a minha avó materna, quanto a minha avó paterna, quanto a minha mãe. Então eu aprendi a trançar palha, eu aprendi a fazer tricô, eu aprendi a fazer crochê, eu aprendi a fazer comida com elas. Para elas era sobrevivência na época, então essa força vem também da necessidade de sobreviver, porque eram tempos mais difíceis, né? E não tinha uma loja, um mercado perto para comprar. Eles precisavam ter essa criatividade, essa força e fazer. Esses agricultores ali se alimentavam basicamente e diariamente da polenta, porque era barato, eles produziam praticamente só milho, polenta com oséio. É no dialeto bergamasco, polenta com passarinho. A polenta era 3 vezes por dia, porque não tinha pão nem agora que tinha pão. Não tinha 2 colheres de comida, era uma só. Polenta e carne, pronto. Meu pai pegava um ovo canela com a mãe e um ovo, né? E os filhos repartiam metade. Metade um, metade outro. E às vezes a nona matava uma galinha também, mas não dava para ter galinha, o tócio que nós falávamos, né, galinha em molho todo dia, porque tinha um certo custo também, né, não tinha estrutura para ter tantas galinhas assim. Porque meu pai tinha 13 filhos, eles 2, 15, né? Matava uma galinha, repartia metade. Metade ele pendurava e metade nós cozia. Com 15% metade é uma galinha. Depois meu pai começou a criar um porco, uma vaca, uma galinha. E a novilha criou. Nós era rico porque tinha a novilha, tinha criado, tinha terneiro. Nós tinha leite para comer, nós tinha tudo, queijo. Né? Nós tinha banha, tinha salame, nós era rico porque a madeira. A dona Undina falar que riqueza na vida era ter itens básicos para a época, que era o salame e o queijo, que não era o salame e o queijo, mas era o que ritualizava a Itália deles aqui no Brasil, né? Então, assim, aquela era a riqueza cultural que eles traziam. Quando a gente olha para trás, jamais a gente olha para eles enfraquecidos, mas a gente olha para eles como verdadeiros guerreiros, né? Que viveram no meio da dificuldade. Eles superaram, assim, estrategicamente, com uma inteligência, com uma força. E eu ainda tenho, até hoje na minha família, a gente preserva o dia da polenta, que a minha mãe, no dia que ela fazia polenta, nós ainda fazemos a polenta e nos reunimos. Hoje, ao participar desse almoço, eu lembrei dos meus tempos de infância, da família grande e numerosa, desses momentos de alegria, de felicidade, de poder estar todos juntos, e o italiano tem essa característica. Pessoas reunidas, cada um com a sua história e falando. Esse é o sentimento, aquece o coração, porque era isso que nós fazíamos na época. Resgatar a história é honrar vivendo mais leve, é honrar podendo agora fazer o ragu de salame com a polenta e experimentar numa mesa compartilhada, já com um pouco mais de conforto, com um pouco mais de atenção, não num tempo de sobrevivência, mas num tempo de realmente viver essa experiência. Mas é muito gratificante você perceber que tem pessoas que têm esse olhar de restaurar, de trazer essas memórias, de dar continuidade ao legado dos nossos antepassados, né? Que para manter a tradição, né? E daí o pessoal vai levando a nossa cultura para frente. A Roi30 foi a primeira cidade do mundo, fora da Itália, a implantar a língua italiana no currículo escolar. Nós temos o Centro de Tradições Italianas, grupos culturais como grupos de danças, coral infantil, para que também as crianças comecem a pegar gosto por essa cultura, para que no futuro possam levar adiante. E nós temos muitas famílias, muitos vizinhos ainda, né, no interior do município que ainda mantém essa característica. Tradição que herdou-se, né, dos nossos antepassados. Não é que eu tenho a obra. Salame, não sei. Não tem nada de segredo, né? O que eu faço a gente moe a carne, deixa numa mesa e põe tudo os ingredientes, que é os temperos. Aí amassa ela bem, o máximo. O tempero que a gente usa é puro, é verde, tirado da horta e de várias maneiras, vários temperos para contentar os parentes, né? Você sabe como é que é.
A começar, a gente gosta da tradição de manter. Até o dia que nós vamos colher a uva, daí eu pego 7, 8 vizinhos ali, amigos. Daí nós vamos lá, tiramos a uva, viemos ali para esmagar. Já chega um churrasquito ali e depois a gaita. Né? Daí a gaita faz parte, vira uma festa, né? E a senhora ajuda lá a colher as uvas também? Eu fico e faço almoço para os companheiros dele que vai lá para tirar a uva da parede. E acompanha a cantoria depois? Sim, depois todo mundo, tudo junto. Comida e a música. A comida e a música é o que une as pessoas. De romance na vida encontrei aquela mulher que um dia eu deixei, muito arrependida, me embora não dei. Me pediu perdão, mas eu não perdoei. O que é uma comida afetiva? Bem, a comida afetiva é aquela comida que a gente aprendeu lá desde o berço, feita pelas mãos da nona, pelas mãos da mãe, que mesmo que não seja tecnicamente melhor do que outras, mas aquela feita com aquele temperinho, com aquele jeitinho da nona, da mãe, da família, essa é uma comida afetiva. Eu fico muito emocionada quando eu estou aqui, cozinhando e arrumando as mesas e servindo as pessoas. Fico feliz, eu viajo, como diz, eu saio de mim, eu só quero fazer. É o amor, né? É a paixão de cozinhar. Como que eu sinto me fazendo comida? Me sinto com orgulho de fazer aquelas coisas. Me sinto com orgulho. Eu faço o que eu gosto de fazer, eu adoro fazer. Quantos pão vai entregar amanhã? Vou fazer uns 15 pão, acho. A senhora vende, né? Vendo. Eles não querem que eu faça o pão, eles não querem que eu trabalhe. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sentada chorando? É isso. Eu não trabalhar. Eu também penso assim. Eu não quero trabalhar. Eu falei para ela hoje, eu quero ser, quando eu crescer, igual a senhora. Com 94 anos eu quero estar cozinhando, firme e forte. O que eu senti hoje, né, em poder ver a emoção da pessoa mais idosa, de ver meu filhinho pequeno aqui, vivenciando uma mesa compartilhada, essa emoção profunda, porque é voltar realmente para as memórias da infância, né? E é através da alimentação que a gente cria memórias incríveis, que são as nossas primeiras conexões emocionais. Para mim é muito gratificante. Me volta para minha infância. Somos o que somos porque tivemos os pais que temos. É por isso que eu quero assim que meus filhos, nem minhas netas assim, tenham boas lembranças minhas, que nem que seja assim na comida, né? Então, reviver essa memória e deixar para eles também é algo que faz as gerações seguirem um fio de amor, que é invisível, mas que fica eternizado pelo alimento e pelas memórias. A gente percebe que a refeição, ela é um excelente aliado assim para a afetividade, para a união. É curtir aquele momento e criar memórias para mim e para os filhos também, né? Eu sou a Betânia, sou nascida em Caçador, mas me criei praticamente aqui em Rio das Antas. A nossa descendência é alemã, né? O meu avô veio da Alemanha depois da guerra, né? Faz 11 anos que a gente se conheceu e quando a gente começou a conversar e ver o propósito, né, de cada um, a primeira coisa que a gente fez, a gente foi para a Alemanha, ficamos 2 anos lá, fomos para lá para estudar. Trabalhamos num restaurante de início, a gente trabalhou bastante, mas também aproveitou, viajou bastante. Foi uma experiência bem interessante, eu sempre tinha o sonho de ir, né?
E aí a gente se encontrou e fomos juntos. Daí eu optei por trabalhar na cozinha. E foi muito bom, porque daí quando você tá ali, o pessoal vem conversar, vem pedir, vem dar dicas e coisa lá, daí a gente aprende. Morando lá esse tempo, a gente viu pratos diferentes e experimentou muita gastronomia típica deles, né? E a gente viu que esse prato lá é bem tradicional, assim, e em qualquer esquina você encontra, né, um prato bem típico deles e a gente resolveu desenvolver. Basicamente a gente fez um molho, né, deixou a carne de molho de ontem para hoje, 24 horas, para pegar o tempero. A gente faz tipo uma salmoura, né, com ele. Colocamos sal, alho, cebola, cebolinha, um pouquinho de açafrão para dar uma corzinha, né. E aqui a gente vai selar ele, só dá uma seladinha na carne. Aí na sequência a gente coloca os temperos secos um pouquinho, depois que ele dourou um pouco. E essas comidas quentes, assim, picantes, é bem comum lá, porque é muito frio, né? Depois a gente deixa ela cozinhando. Agora é só esperar a magia acontecer. O restaurante que a gente trabalhava, vinha muitos ônibus de pessoas assim, idosas, né? Pessoas já aposentadas. E a gente via que eles já estavam com uma certa idade, só que eles estavam com a saúde física deles muito boa. E daí que a gente percebeu lá, então, eles vão desfrutar, que eles vão aproveitar, mas de uma forma saudável, para que eles cheguem na aposentadoria com saúde para desfrutar, já que eles trabalharam por tanto tempo, né? A gente percebeu que a gente tinha as mesmas vontades, né? E daí a gente resolveu voltar para cá para constituir a família. E o nosso intuito foi de morar no interior. A gente consegue acompanhar o crescimento, o desenvolvimento dos nossos filhos. E uma vida mais sem pressa do que hoje, né? Hoje a gente vê que é uma correria, às vezes você acaba desembalando mais do que descascando, né? Que é o que deveria ser feito. Trabalhar bastante, trabalhar bem, trabalhar com qualidade, mas trazer eles junto. E que lá na frente, então, eles possam entender que eles têm a opção de viver de uma forma assim mais orgânica. A gente trabalha com estufas de morangos, né? E além disso a gente tem um chalé para hospedagem, cafés ao ar livre, né? E participamos da Rota Germânica de Rio das Antas, que faz passeios uma vez ao mês, com grupos aí até 30 pessoas, onde a gente passa por 8 propriedades rurais aqui do município. Você gosta de morar aqui no interior? Gosto, porque é mais bom de dormir. E daí não tem o som da cidade. Às vezes eu gosto de brincar na piscina, às vezes eu gosto de ir na cachoeira. Hoje foi bem legal. Eu tirei muitas fotos com a minha câmera, eu fiz muita coisa, fui lá na cachoeira. Então, quando a gente está cozinhando, eles já começam a participar. Quando a gente se dá conta, né, que ela não está atrapalhando ali, que ela está ajudando, a gente sente aquele prazer. Com quem que você aprendia? Era mais com a minha avó, daí com a minha oma, né? A assadeira que eu tô usando ali era dela, né? Então, não sei se você sentiu o cheirinho do assado que tá vindo. Ela fazia carne assada no forninho a lenha, né? Tô lembrando muito dela nesse dia de hoje, assim, é uma coisa bem emocionante, assim, pra gente. Meu avô fazia o salame, que era muito bem temperado, né? Uma delícia, assim. Tenho saudade do salame que ele preparava, assim. A mesa cheia, né? E todo mundo ali em volta. Nossa missão é criar boas memórias, né? Que eles lembrem disso por muito tempo, né? E eu acho que a maior aprovação, assim, é você ver que rapar as panelas, que nem diz, né? No linguajar, assim, mais simples, né? Qual é o sabor de chegar em casa e sentir o cheirinho da comidinha pronta? Nossa Senhora! Sentimento assim de ganhei na loteria, né? Você chega em casa, aquela comidinha feita com vontade, com amor, com carinho, nossa, vamos dizer assim, é mais do que eu pedi a Deus. O que é comida afetiva? É aquela coisa que você não consegue explicar. Nossa, como é que pode que isso aqui é tão bom? Não, mas é só um feijão com arroz. Você consegue perceber, assim, aquele amor que vem junto com o prato, assim, sabe? Eu acho que é essa que mexe com a emoção da gente, que faz a gente lembrar, né? Que nem da nossa história, da onde que a gente veio, nosso antepassado. O pessoal já em volta da mesa ali conversando, contando história, cantando. Daqui 10, 15 anos, a gente não vai ter uma estrutura grande, física, mas em compensação emocional, a gente vai ter aproveitado, que é só o que a gente leva daqui, né? Que a gente come,
o que a gente vive, o que a gente curte dos nossos filhos ou de nós mesmos, né? É um legado que a gente quer deixar, né? Que eles saibam as raízes dos antepassados, tudo que passaram para chegar onde a gente está hoje, que eles levem isso com eles, né? Es ist alles schon bereit. Kommt und bedient euch. Ihr seid herzlich willkommen bei uns. Kommt! Somos brasileiros, mas temos a cultura austríaca nas veias, né? Então tem que mostrar. E isso é muito importante para nós. Preservação dessa nossa origem, dessa nossa cultura. Meu avô dizia assim para mim: não importa o que você queira ser, mas faça o melhor de você. Meu pai veio com 15 anos de lá. Ele veio em 34, ele veio na 4ª leva de imigrantes austríacos, né? Então ele veio da região que é um estado Vorarlberg, onde é uma cidadezinha que chama-se Buchboden-Sonntag. É uma região que é Buchboden e Sonntag é o nome da cidadezinha que ele morava. Ele com a família, com os irmãos, o pai e a mãe. A família reunida, né? O almoço era família, rezar antes do almoço, tudo. A gente sempre fazia aquela prece. É coisa habitual nossa de infância. Então a Siltze, ela faz parte da comida de imigrante mesmo, né? Ele é o aproveitamento 100% do porco. Né? A cabeça, eles perceberam que era muito rica em sabor. O porco é muito consumido tanto na Áustria quanto na Alemanha. Aqui eu tenho a parte da papada, praticamente, da bochecha do porco, né? Onde eu venho com a mão e venho descolando, né? Porque ele é extremamente cozido, são 4 a 5 horas cozinhando, né? Na Siltze é importante não cortar muito pequeno, porque isso, a pessoa que gosta de comer a Siltze, ela gosta da textura, principalmente dos miúdos, né? Então aqui a gente tem a parte da orelha, né? A cartilagem, né? A pessoa que gosta da Siltze, ela gosta justamente dessa parte crocante. Sentir a mordida. A minha oma é descendente austríaca, né? Veio da Áustria e com ela trouxe também a sabedoria, né? O conhecimento que a mãe dela, a avó dela fazia, né? Eu acho que a Oma Lili, né, como a gente sempre chamava ela, né, ela tinha a habilidade, né, de transformar sempre pequenas coisas em grandes momentos, né? Então acho que isso foi determinante, talvez, esse convívio, né? Eu ter transformado na minha paixão, né, a gastronomia foi justamente por perceber o quanto ela se dedicava e amava o que ela fazia. A minha mãe era uma exímia cozinheira, as qualidades que ela fazia, a comida era fora de série. Todo dia abria com uma sopa e depois vinha os pratos, carnes e comida, schnitzel e tal. Lembra muito de casa, de infância, não tenha dúvida disso. Tanto que a gente trouxe isso pro nosso restaurante, né? Que a minha irmã, que era cozinheira aqui, passou para nossa cozinheira hoje. Por isso que eu digo, nós temos uma comida diferenciada aqui, o paladar é diferenciado. É coisa de mãe, que a mãe fazia para nós, o bife milanesa, o chucrute, o knedel, são tudo pratos típicos que a gente oferece aqui no nosso restaurante. Isso hoje traz uma saudade para nós do que a mãe fazia para nós, sabe? Eu estava na cozinha preparando, né, fazendo o pré-preparo dela e, incrível que pareça, o próprio cheiro, o aroma, ele nos traz essa memória afetiva, né? Parecia que ela estava com ela, ó. Então esse é o caldo final, né? Então a gente tira a cabeça, coa e coloca a reduzir. Ele é extremamente aromático, tem elementos ácidos, tem açúcar, né? Então é uma textura, né? As carnes estão aqui, eu devo temperar ela, né, com sal, salsinha picada, sempre. Salsinha, ela traz um frescor e deixar pelo menos uns 15 a 20 minutos depois de temperado, fazer com que os sabores se misturem, né? Pimenta preta moída. É importante eu temperar bem
porque é uma preparação fria, né? Então, tempero, provo. Importante perceber. Mesmo eu indo trabalhar com grandes chefes fora, eu pude, depois de eu estar lá na França, entender o quanto ela era boa cozinheira e como ela fazia, ela dominava, né? Porque, poxa, a pessoa tem que produzir, depois você cultivar, depois você beneficiar aquilo. São poucas pessoas que têm esse poder, né? Só com o aroma do preparo eu já me emocionei pelo fato de saber que era algo que a gente, quando comia, festejava, né? Era um momento de união da família, né? A comida tem esse poder, né? De transmitir a imagem da pessoa, né? Então agora aqui eu devo cobrir também, para ter um espaçamento, né? E aí levar a geladeira pelo menos 8 horas. Para fazer aos domingos esse prato, quando que fazia? Na troca de estação, na Áustria era muito comum, né? No inverno é muito rigoroso, né? As pessoas não conseguem ficar fora de casa muito tempo. Aquilo era o momento de celebrar. Eles se ajudavam muito, né? Hoje vamos matar um porco. Isso ainda fez parte dessa cultura da alimentação dos pioneiros que vieram para cá e tanto na Áustria como também, né? Um trazia aqui, convidava, o outro vai lá matar na propriedade dele e é aquela confraternização das famílias, né? Isso era muito bom na época, né? Até para trocar figurinhas e conversar e contar uma da família para o outro o que aconteceu, como é que foi, a colheita e tal. Os laços ficavam mais fortes, né? E assim a cultura aqui hoje é tão forte, com grupos de dança, com banda, com música, que hoje é o potencial da cidade nossa, é o turismo cultural, então você tem que mostrar isso. A Teresina faz isso de um modo muito especial. Até nos sabores, eu digo, na nossa comida, o suíno nosso aqui tem um sabor diferenciado. O próprio strudel que a gente faz aqui, a sobremesa, a própria nossa maçã, nossa fruta é melhor. O brasileiro tem aquele jeitinho brasileiro, né? Então tudo fica mais bonito, tudo fica melhor. Aquele calor humano é o diferente nosso. Existe uma palavra que é baraka, em árabe. E a baraka, ela é a energia que a gente coloca no alimento, né? Então, isso tem no diamante, tem muita energia. Os animais têm isso também, a natureza tem isso. E toda vez que a gente está cozinhando, se a gente coloca o desejo de querer, a gente transforma até o ambiente que a gente está através da energia que a gente põe no alimento. Então, a siltse cortada, né, o queijo de porco, a gente vê as camadas, né? Então a gente vê a carne, né? Você tem os elementos onde tem cebola, o ovo, né? Então você consegue perceber que os elementos estão compactados juntos. Então, isso quer dizer que ela foi bem elaborada, né? A siltse. Agora que eu posso fatiar ela e tá finalizando no prato, né? Eu acho que o poder que a gente tem nas mãos como cozinheiro é incrível. É como a música, a pintura, como o balé, como a dança. A gente consegue colocar um estado. E esse estado, ele transforma tudo. A siltse, ela traz sim um estado dentro de mim, onde que eu trago a minha essência, que é o amor, o carinho, a felicidade. Ver as pessoas bem, ver as pessoas felizes. Esse é o maior sentimento que eu tenho. Dá trabalho, mas é bom. No final vale a pena. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Comida afetiva, para mim, é você valorizar o que você está comendo. E saber que deram duro para estar na tua mesa. E, é claro, trazer aquelas lembranças de casa, de infância. E quem que precisa estar nessa mesa? Família. Família. O nosso bairro hoje já dá para dizer que é diferente do que era. É muita coisa que cresceu devido ao museu.
Na casa sempre dos poloneses, de todo bom imigrante que você chegar, sempre vai ter uma broa, vai ter uma vodka, né? Então a gente sempre faz um brinde de vodka com as pessoas que chegam aqui. A gente faz aqui as receitas, tudo que minha mãe faz em casa pra gente. Os pirogues, a broa, o goum, que é uma coisa passada de geração em geração, né? A avó passou pra mãe, a mãe passou pra nós. Esse prédio era um casarão que estava abandonado recentemente, sabe? Meu marido tinha o sonho de transformar isso num museu. Pra gente é muito importante isso, as crianças aprenderem como foi a cultura, tá conservando e tá trazendo tudo isso ao público. Meu nome é Célia, sou descendente de poloneses e ucranianos. E vou fazer um prato hoje que a gente comia muito na nossa casa e a cultura da região aqui é muito direcionada a esse prato, que se chama bort. O bort é uma sopa de beterraba. É um prato que é feito com costelinha de porco defumada. E o início dela a gente prepara cortando, né, a costelinha. Dá uma ferventada nela para tirar o sal e o muito gosto do defumado. Enquanto vai cozinhando a costelinha, eu já vou preparando a beterraba, que eu tenho que cortar ela. E eu dou uma pré-cozida nela separado. Aí eu corto as batatas também. E mais no final, o repolho. A minha mãe fazia muitos finais de semana. E no inverno muito, porque é uma sopa mais quente, né? Que dá mais substância, assim, sabe? A minha avó ensinou para a minha mãe e a minha mãe passou para a gente sempre via fazer. Quando você senta hoje aqui, o que vem na memória? Primeira coisa assim, vem a minha avó e minha mãe na memória, sabe? E você procura fazer igual a elas para conservar essa tradição. Mas o gosto, como é, gente, você pode fazer, não é o gosto como elas faziam. Eu sempre peço que tinha aquele gostinho especial, né, de mãe. Que para mim é muito afetivo. É o cheiro do toicinho fritando. Aquele cheiro me traz carinho. É até mesmo uma das coisas que eu falo aqui no restaurante, que a gente não serve comida. Eu sirvo amor, tradição, aquele aconchego, aquela coisa de você chegar em casa, ter aquele cheirinho bom. E querendo ou não, é na carne de porco, né? Quem não gosta de um pernil assado, de uma carne de porco frita? Os avós que vieram da Polônia trouxeram muita tradição, muita coisa que a gente aprendeu. Faziam a lavoura deles, né? Plantavam o aipim, a batata, o milho para tratar os animais. O que era mais fácil, a galinha e o porco. Eles fritavam a carne do porco e guardado em latas, aquelas latas antigas com aquela tampa em cima, assim. O toucinho se fazia defumado, a linguiça se defumava para se conservar também. Carne suína é usada em muitos pratos. Em muitos pratos. É uma das carnes mais presentes, eu digo, na alimentação mesmo. Porque do porco, né, faz o embutido, o joelho de porco, que, nossa, eu faço assim, não tem quantidade de joelho de porco que eu faço no final de semana, que o pessoal adora, que é muito bom. Eu cozinhei a beterraba separado e a água aqui da beterraba eu reservei. E já dissolvi 3 colheres de trigo aqui, para dar uma engrossada no final. Aqui eu já tenho a batata, que é aquela batata que eu piquei, eu já coloquei para cozinhar aqui. Enquanto isso a gente já coloca o repolho aqui. Eu gosto de colocar as folhas da beterraba também, que eu acho que dá um toque especial. Assim que murchar um pouquinho, eu já coloco tudo junto. A beterraba, que eu já vou juntar tudo agora. Vai dar uma engrossadinha, assim. Vai ficar mais gostosa ainda. E pra Célia, o que é comida afetiva? É isso aqui. É um feijão bem temperado, um arroz, uma comida caseira, a lembrança da mãe e da avó. E acho que mais assim agora da minha mãe, que faz pouco tempo que eu perdi ela, sabe? E ela era uma cozinheira de mão cheia. Nossa, a gente amava assim demais a comida dela. Então, sempre queria que ela fizesse a comida. Divina.
E para mim essa comida afetiva é aquela coisa preparada especialmente para alguém, né? Aquela coisa feita com carinho, com coisas tradicionais, com coisas nossas da região também. Se você chegar numa casa e alguém for com uma comida por mais simples que seja, diga assim, olha, preparei para você. Isso é tudo, não é? E esse prato aqui, quem mais você traria para compor a mesa? Quem mais? Sempre em primeiro lugar minha família, que todos eles gostam. Ninguém dispensa. E daí meus convidados. Hoje meus convidados são vocês. Sedete inevitável. Sejam bem-vindos, que vocês sejam muito bem-vindos para conversar comigo ali no jardim, para a gente tomar um chimarrão, para a gente comer um pirogue, ou até mesmo nós tomar uma vodka. Todo dia eu lembro essa receita. Na minha família, é minha mãe que sempre prepara a comida. Depois, quando todo mundo está comendo, todo mundo está falando com o pai, com a mãe, com a tia, com todo mundo. Meu nome é Carmen Souza, eu sou haitiana. Eu tenho quase 2 anos aqui no Brasil. Eu moro com minha família, minha prima. Tradição, todo dia 1º de janeiro, o haitiana fazer uma festa, grande festa para todo mundo. Tem o vizinha, a vovó, o pai, todo mundo. Ou ficar comer junto, falar muito, ou comer, dançar, muito. A música tem, na minha língua, é compa, zuca, um pouquinho salsa. Salsa um pouquinho igual com aqui, tem. Todo haitiano gosta de griot, bastante banana. Ou tipo, quando tem festa, a primeira... as coisas você vai ver, banana, griot. Se não tem banana, não tem griot, não tem festa também. É comida gostosa, quando você vai comer, fica sempre bem, sabe? Para preparar griot, você vai precisar cortar a carne. Você vai temperar, você vai colocar na panela. Você vai colocar no fogão. Quando acabou no fogão, você vai fritar só. Depois, o griot vai pronto. Para preparar a salada, a gente vai precisar colocar a cenoura, a beterraba, batata, colocar na panela de pressão. Depois você vai tirar, cortar tudo. Vai colocar maionese, você vai misturar tudo. Para preparar picles é bem diferente. Você vai cortar repolho, você vai cortar cenoura, cebola também, colocar um pouquinho de sal, limão, colocar um pouquinho de margarina. Depois você vai misturar. Depois o picles vai ficar pronto. É uma receita popular na família de vocês? Sim, a minha família, todo pessoal gosta de comer. Não, porque é bem delícia griot, né? É um prato para festa ou é um prato do dia a dia? O domingo, sábado, a minha mãe gosta de preparar essa receita. Tipo, se tem a festa também, a minha mãe vai preparar para bastante pessoa. Quando estava preparando, eu saudade minha
sou de minha mãe também. Na minha família, quando toda pessoa fica junto, fica come, né? Meu pai vem sentar, ela fala, oi, criança, vem sentar. Ou minha mãe senta ao lado do meu pai, ou ela fala, fechar os olhos. Todo mundo fechar. Ou meu pai fazer oração, ou depois começar a comer. É bom fazer ouvir o haitiana para todo mundo, né? É bom para mim porque todo mundo gosta da minha receita. Uau! É bom, né? É bom, né? Ah, eu vou ficar feliz, né? Só. Quando eu cheguei no Brasil, o processo de adaptação não foi difícil. Com respeito à comida, é similar. Eu e meus filhos comemos de todo. Este patacón es de Venezuela. Allá venden mucho este prato en los puestos de lonche. Es así como vender chisalada. Mi nombre es Beatriz Estrada, yo soy venezolana. Tengo aquí en Brasil un año ya. Hay mucha similitud en la gastronomía de Venezuela con la de Brasil. La Venezuela ainda tiene esa costumbre de criar cerdo en las casas. Después entre los vecinos ayudan a matar, ayudan a dividir las piezas. Entonces cada quien pega una parte. Hay temporada en que nos reunimos todos los vecinos para hacer una comida grande para 5 o 6 casas. Y ese plato es muy típico de mi país. Me lembra mi infancia, los compartires en la familia. La banana es banana da terra verde. La voz se pega, pela y pica por la mitad. En el momento de fritar, ella va a quedar duriña. O se pega, puede ser un vaso, puede ser un martelo de madera y es magaela, cosa de que quede como una panqueca. O da para también, si vos quise fritar nuevamente, ¿sabes? Si la quiere más torrada. En el caso de la carne suina, pues se pega la carne y fatía en tiritas temperadas con curry, comino y orégano. Vos se deja todos 10 minutos temperando. Y de ahí la va sofrita, un poquito de óleo, colocar la proteína que es la carne y va meciendo. Esa es la base en realidad del plato. Entonces coloca la carne encima de la banana da terra, ensalada, tomate, alface y el molho de su preferencia. Yo prefiero el molho verde y fecha con otra fatía de banana. Ese es básicamente el patacón, lo que llaman el patacón. En esa zona de Venezuela cocinan así, ¿sabes? Así. Exagerado, sí. Colocan patatas fritas, queso rallado, de todo. Quizás no todos los días son iguales, ¿no? Más que todos los domingos, fin de semana, que la familia está unida. Yo siempre era la que iba a comprar el refrigerante. El hembro clariño así, con una botella de vidrio. Y mi hermano pegaba los copos porque era más alto y así. Todos teníamos una función. Después, abrigar para quien va a lavar los platos. Ay, mozo. Esa sí era una abriga. Por lo menos yo lembro que en mi casa sí sentábamos todos en la mesa, más no orábamos, ¿no? Mas ahora yo con mis filhos, sí. Nos sentamos en la mesa y antes agradecemos y pedimos por las personas que no tienen el alimento que Dios provea para ellos también. Eu queria saber qual que é o segredo do patacón da Beatriz. Bueno, yo acho que más que todo es el molho. Ese sabor casero así de la salsiña o el curry en la carne también. Yo acho que ese es el secreto, el ponto. O teu conhecimento já está sendo absorvido por ela. Sí, ella ya sabe hacer. Yo creo que ainda mejor que yo. Por lo menos un día inventamos algo. Un ejemplo. Hay una masa, la masa de pastel, nosotras inventamos las dos, hacer un cono, ¿sabes? Como una tipo casquiña. Y después rellenamos con puré de papa
carne. Ay, fica una delicia. Entonces eso ya es como una receta de las dos, de mi filia y mía. Me da mucha tranquilidad que ella sea desenvolvida en esa parte. Y yo converso eso con ella, ¿sabes? Y yo sé que eso va a ir también pasando para otras generaciones. Fico muy contenta de eso. O que é comida afetiva para ti? A veces no son platos complicados, ¿sabes? Puede ser un molho, mas es el molho que você aprendió a hacer de sua mãe y que de ti pasa para tu filho, ya te trae memoria. De eso estamos feitos los seres humanos, de emociones, de lembranza, de pedazos de cada quien. Você un pedazo de su madre, un pedazo de su padre y así. Ao longo desta jornada, sentamos à mesa com os povos originários e imigrantes que esculpiram a nossa identidade. Vimos de perto fronteiras se dissiparem sob o vapor das panelas, em receitas que carregam sotaques e celebrações. Ao encerrarmos este ciclo, fica a certeza de que a história permanece viva em cada cozinha que honra a sua tradição. Pois, onde houver memória, sempre haverá lugar à mesa. E novos sabores estarão prontos para serem partilhados.